Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula gravada. Nesse caso, a nossa temática ainda continua sendo a Baixa Idade Média. Essa aula serve mais para os alunos do terceiro C. Pois então, pessoal, na aula passada, nós vimos aspectos econômicos e sociais da Baixa Idade Média, ok? Vimos o chamado fenômeno do renascimento comercial e urbano, ok? Do século XI ao século XV é a Baixa Idade Média. E aí, só lembrando vocês, nós estamos estudando essa parte que está em roxo, né? A Baixa Idade Média é um momento de transição do feudalismo que começa a se desestruturar e os primeiros elementos do capitalismo de fase mercantil começam a aparecer. Então, é isso, a partir do século XI até o século XIII, porque o século XIV será o século da grande crise do sistema feudal, da ordem feudo-clerical, ok? Bom, e aí nós vimos, né, na Baixa Idade Média, o renascimento comercial, os feudos começam a produzir além da subsistência por conta do aumento gradual da população. Mostrei para vocês também as novas técnicas, né, que faz com que os excedentes econômicos passam a ser direcionados para as feiras. Essas feiras vão se tornando com o tempo, né, em cidades-burgos, onde também um novo grupo social começa a aparecer nesse tecido social, que é a burguesia, né? E começa também a surgir uma fração de classe da nobreza, que são os nobres togados, né, que são burgueses que compravam títulos. Mostrei como é que se organizava uma cidade-feira, né, uma cidade-burgo. Falei também das corporações de ofício, né? Falei também da questão de que havia comércio, tá? Do século XI até meados do século XIII, você tinha o comércio, mas ainda não tinha o que a gente pode chamar de capitalismo, né? Por quê? Porque as corporações de ofício, elas controlavam preço das mercadorias, número de produtores, né? E também os conselhos municipais, as cidades, elas restringiam, né, o comércio local apenas para os comerciantes locais, não deixavam muitas vezes comerciantes de outras cidades visitarem a economia local, né? Bom, de maneira que a economia era muito amarrada, né? Então, no início da Baixa Idade Média, nós tínhamos comércio, mas ainda não tínhamos bem o capitalismo. Logicamente que isso vai mudar a partir do século XIII para frente, né? Bom, e aí mostrei também as alterações na estrutura social, fizemos exercício, e a temática da aula de hoje, pessoal, é o movimento cruzadista, as cruzadas na Baixa Idade Média, tá ok? Então, esse é o tema dessa aula, o tema principal. Bom, eu vou começar por um conceito mais amplo de cruzadas, porque geralmente, quando se fala em cruzadas, só lembra daquelas campanhas militares comandadas pela igreja ou por reis, mas sempre com aval da igreja, para libertar Jerusalém do domínio dos turcos seljúcidas, né? Mas um conceito melhor, um conceito mais aprofundado, ampliado de cruzadas, né? Compreende mais do que a luta contra os turcos em torno de Jerusalém. Tá? Então, eu vou começar por esse conceito, que é um conceito síntese, um conceito bem curto, né? Mas tem um potencial de esclarecimento muito grande do grande historiador medievalista Hilário Franco Júnior. Tá? Ele fala que as cruzadas foram expedições militares empreendidas contra os inimigos da cristandade e, por isso, legitimados pela igreja. Então, um conceito bem mais amplo, né? E aqui, pessoal, eu termino dizendo a mesma coisa, mas com alguns detalhes diferentes do Hilário Franco Júnior. As cruzadas consistiram em diversas expedições militares, tá? Organizadas pela igreja e por reinos cristãos do Ocidente,
principalmente a partir do século XI até o século XIII, né? Com objetivos que mudaram no decorrer do tempo da própria Baixa Idade Média. E aí nós vamos ter um panorama bem amplo do movimento cruzadista. Tá? Nós vamos ter, basicamente, 4 grandes movimentos cruzadistas. Ok? Logicamente que a gente vai demorar mais no último, né? Nas cruzadas ao Oriente, nas cruzadas para libertar Jerusalém. Tá? Devido a ter maior reincidência nos concursos de vestibulares, tá ok? Bom, então, cruzadas, pessoal, não só foi luta para libertar Jerusalém. Nós vamos ter as cruzadas na Península Ibérica, né? Ou seja, o confronto e o combate dos cristãos para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica, da região que hoje é Portugal e Espanha, tá? Vai lá do século VIII da era cristã até o século XV. Foi um período muito longo, né? De lutas dos cristãos contra os mouros. É a chamada Guerra de Reconquista, que daqui a pouco eu vou fazer um breve comentário. O segundo momento cruzadista seria a mobilização que a Igreja Católica fez, né? Convocando inclusive nobres cavaleiros, para aniquilar um movimento religioso considerado herético pela Igreja, né? Que foi o movimento dos cátaros, tá? Ou também conhecidos como albigenses, por conta de que o movimento girou um pouco em torno da cidade de Albi, no sul da França. Foi no século XIII. Tá? E o terceiro movimento cruzadista, que eu também em breve vou ressaltar, que foram as cruzadas dos cavaleiros teutônicos, principalmente ali naquela margem do leste europeu. Tá? E, por último, tá? O movimento cruzadista para libertar Jerusalém, as chamadas Cruzadas ao Oriente, que começa em 1096, após a convocação do Papa Urbano II no Concílio de Clermont, até 1270. Tá? Vão ser 8 grandes cruzadas. Bom, então, esses 4 movimentos cruzadistas é que marcam, né, o conceito ampliado de cruzadas. Cruzadas dos cristãos contra os mouros na Península Ibérica, né? Cruzada da Igreja Católica e nobreza contra o movimento herético do sul da França, os cátaros. Cruzada dos cavaleiros teutônicos atuando ali contra os pagões, principalmente do leste europeu. E a que eu mais vou demorar, as cruzadas ao Oriente para libertar Jerusalém. Bom, então vamos começar um breve comentário sobre a Guerra de Reconquista, né? A reconquista de territórios da Península Ibérica. Né? Bom, nós vamos ter o seguinte, você tem, nós já estudamos, a civilização árabe, né? Eles formam, após a morte do profeta, nós já vimos em aula passada, eles formam um vasto império. Né? Os árabes saem do interior da Península Arábica e vão dominando até os limites ali, ó, já nas portas da Índia, região do Afeganistão, todo o Oriente Médio. Eles expandem, conquistando territórios de povos sobre o norte da África e também chega a dominar a Península Ibérica e são parados mais ou menos na região ali montanhosa dos Pirineus por Carlos Martel, liderança dos francos. Então, essa é a extensão, mais ou menos máxima, né, do Império Árabe a partir do século VII, VIII até o século IX. Tá. Mas eu quero focar aqui, né, nesse trecho da Europa Ocidental, a chamada Península Ibérica. O que acontece com a chegada dos muçulmanos? Eles terminam empurrando a população cristã para uma região ao norte, ao extremo norte da Península Ibérica, a região das Astúrias, uma região muito montanhosa. E ali vai se formando, né, com o passar do tempo, vai se formando uma série de micro-reinos cristãos. Tá? O reino de Leão, de Castelo, de Navarra, de Aragão e o condado da Catalunha. Bom, e aí nós vamos ter, a partir
já do final do século VII, mas com mais força a partir do século VIII até o século XV, tá? Até o ano de 1492, lutas dos cristãos contra os mouros. E nessas lutas, sempre a igreja apoiando os reis católicos, né? Da região das Astúrias. Como eu mostrei aí, ó, né? Aos poucos, esses reinos cristãos vão, né, empurrando a população muçulmana para o sul da Península Ibérica, ok? É a chamada Guerra de Reconquista. Inclusive nasce, né, precocemente o Estado de Portugal, tá? O reino portucalense, né? Dom Afonso Henriques, por ajudar o reino de Leão e Castela, né, recebe possessões, né, recebe o condado portucalense. Tá? Ele, que era de uma região da Borgonha, recebe esse território que mais tarde vai se formar como Portugal. Bom, e quando termina a Guerra de Reconquista? Ou seja, qual é o desfecho? Em que momento você tem um desfecho da vitória dos cristãos definitivamente sobre os mouros? 1492, que é a tomada de Granada, né? O último reduto mouro do antigo califado de Córdoba. Tá? Então, nasce aí, né? Já nesse momento já está nascendo o reino de Portugal e o reino de Espanha, né? Principalmente com a união, o casamento entre Isabel de Castela, né, e Fernando de Aragão. Bom, então, nessas lutas dos cristãos na Península Ibérica contra os mouros, né, você tem o conceito também de cruzadas, ok? O segundo fluxo de cruzadas na história, né, vai ser a luta contra os cátaros, né? Os cátaros, um movimento cristão, porém à margem da Igreja Católica, né? Eles tinham uma concepção do Cristo diferente da ortodoxia católica. Eles, na verdade, tinham uma concepção dualista, né, de Deus, né? Como os velhos persas, eles acreditavam no Deus do bem e tinha o Deus do mal, né? E as pessoas boas, ao morrerem, ganhariam o céu, ia para próximo do rei do Deus do bem. Já as pessoas más, né, condenadas, acontecia a chamada transmigração de almas, né? A alma daquela pessoa passava a se alojar em animais. Era um tipo de reencarnação, mas em bicho, né, em animais. A Igreja Católica, logicamente, via, né, nessa heresia, né, uma ameaça, mesmo porque os cátaros começam a crescer muito, principalmente em solo francês, né? E também os cátaros, como eu já adiantei, eram chamados de albigenses, porque um dos polos, né, de organização do movimento cátaro era a cidade de Albi, na França. Daí eles serem chamados de albigenses. E a expressão cátaro significa puro. Tá? Eles se achavam os verdadeiros detentores da verdade religiosa. Eles eram puros, né, em termos de vida perante Deus, né? Bom, e aí a igreja organiza, né, um exército com apoio da nobreza interessada, inclusive, nas terras férteis da França, que estavam sob o domínio da nobreza cátara. Né? Então, sempre você vai ter, viu, pessoal? Sempre você vai ter o interesse religioso ao mesmo tempo conjugado com o interesse material, né? Ao aniquilar os cátaros, né, domina-se o território dos cátaros. Né? Ao expulsar os mouros na Península Ibérica, são terras disponibilizadas a essa nobreza feudal. E vocês sabem muito bem que havia uma boa parte da nobreza da Europa feudal que não tinha terra, são secundogênitos. Então, muitos vão interessar nesses movimentos cruzadistas, né?
com a visão material, ou seja, do patrimônio, né? Aniquilando-se o inimigo da cristandade, fica também com os bens, os espólios, né? E as terras dos vencidos. Bom, em seguida, então, nós vamos ter as cruzadas dos cavaleiros teutônicos, tá ok? Muito pouco trabalhada nos vestibulares. Raramente você vai ter sobre os cavaleiros teutônicos atuando no leste europeu nos vestibulares, tá? Mas eu vou comentar aqui de maneira breve, né? Com as cruzadas ao Oriente, vai se formando ordens religiosas, a ordem dos templários, né? A ordem dos hospitalares e vai por aí. E nasce a ordem, né, dos teutônicos, né? A ordem dos teutônicos de Santa Maria de Jerusalém. Essa ordem ela é fundada em 1210, tá? Como ordem, tá? Ligado muito a hospitais também, a acolher os doentes em campos de batalha, nas cruzadas ao Oriente e tal. Mas a partir do fracasso da Quinta Cruzada, o que acontece, né? Os cavaleiros teutônicos são convocados, não são requisitados pelo rei da Hungria para lutar contra os pagãos da região da Pensilvânia. E eles vão para lá. São as chamadas cruzadas internas, né? Então, eles lutam ali contra o paganismo ali da região da Pensilvânia, da Romênia, né? Depois, eles são requisitados também, né, pelos poloneses para lutar contra os prussianos, né, os pagãos prussianos. E mais tarde, ainda no século XIII, os cavaleiros teutônicos católicos lutam também com os povos da região báltica, né? Principalmente a região que hoje é a Eslovênia, né? A Lituânia, aquela região ali do Báltico. Bom, mas agora vem o que é mais incidente nos vestibulares, né? As cruzadas ao Oriente, ou seja, a luta dos cristãos europeus, tá, para libertar Jerusalém do domínio dos turcos seljúcidas. E aí nós temos uma datação, 1096 até a última cruzada de 1270, tá? Então, vamos que vamos. O contexto histórico, né? Está aqui desde 638, né? Já começa a ideia de uma cruzada cristã contra povos pagãos, né? Iniciando lá as guerras de reconquista, né? O povo árabe havia se convertido ao islamismo, mas tolerava os peregrinos cristãos, né? Quando os árabes expandiram, naquele mapa que eu mostrei para vocês, que os árabes expandiram conquistando o Oriente Médio, norte da África, os árabes, né, eles até que permitiam, né, ao dominar Jerusalém, a visitação cristã ocidental na cidade de Jerusalém. O problema vai vir depois, em 1071, né, Jerusalém é conquistada pelos turcos, que saem daquela região da Mongólia, mais ou menos, tá? E ocupam Jerusalém. Aí sim, os turcos eles proíbem a entrada de cristãos, eles proíbem a peregrinação de cristãos do mundo bizantino, do mundo europeu, né, para Jerusalém. E aí fica como um desafio, né? Um desafio principalmente para o papado, né, de convocar um exército de Cristo para peitar os árabes, né? Desculpa, peitar os turcos, né? Libertar Jerusalém. Antes disso, né, da convocação do Papa Urbano II, nós vamos ter o apelo, né, do imperador bizantino para que o Ocidente ajudasse, tá, a combater os turcos, porque os turcos, além de conquistar, né, a região de toda a Terra Santa, a região da Palestina, eles já estavam ocupando territórios internos do Império Bizantino. Então, o imperador bizantino, né, o Alexis I, ele pede ajuda ao Ocidente, né, para frear esse avanço turco sobre o seu Império Bizantino, sobre o medo dos turcos tomarem Constantinopla, né? É nesse momento que o Papa Urbano II vai convocar um concílio, o Concílio de Clermont, organizado em 1095, né? E no ano seguinte sai a Primeira Cruzada
em 1096. Tá? Então, o Papa faz uma convocação, todos os homens de boa vontade, tal, tal. Tem o texto, né? Eu até ia colocar o texto, mas a gente ia ocupar muito tempo. Então, tem o texto do chamamento, da convocação do Papa Urbano II, né? Organizando a primeira Cruzada Santa ao Oriente para tentar libertar Jerusalém. Né? E aqui a parte principal, talvez, da aula, pessoal. Quais os fatores que engendraram, né, que promoveram, né, impulsionaram as várias cruzadas ao Oriente para libertar Jerusalém? Né? Nós vamos ter fatores de natureza religiosa, fatores de ordem socioeconômica, de ordem político-militares e fatores de linha ideológica. Tá? Então, vamos começar pelo mais fácil de entender, fatores de ordem religiosa. Tá? Ou seja, a necessidade de libertar não só Jerusalém, a cidade santa, né? A cidade em que Jesus foi para a festa da Páscoa, no terceiro dia da festa da Páscoa, segundo os relatos do Evangelho, né? Jesus teria sido preso, morto e ali sepultado, né? Nos arredores de Jerusalém. Então, no lugar onde possivelmente Cristo foi sepultado, levantou-se séculos depois a Igreja do Santo Sepulcro, que era muito visitada pelos cristãos da Idade Média, né? Então, aí, a primeira ideia, né? A necessidade de formar um exército de cristãos aqui na Europa para libertar não só Jerusalém, mas mais do que isso, libertar o Santo Sepulcro, né? Onde Cristo deitou o seu corpo morto, né? Então ali era lugar sagrado de peregrinos, né? Lugar de atração de peregrinos. Então, primeira motivação, a religiosa, né? Mas tinha ainda dentro do mesmo propósito religioso a intencionalidade, tá, do papado. Já você percebe isso no próprio Concílio de Clermont, de ajudar o Império Bizantino, tá? Lembra que o imperador Alexios I bizantino pediu ajuda ao Ocidente? Pois então, o papado, tá, tem a pretensão, a Igreja Católica vai ter a pretensão de, uma vez ajudando a combater os turcos, né, a varrer os turcos do território bizantino, havia um segundo momento, uma intenção de reunificar a cristandade, trazer para o seio do catolicismo as igrejas cristãs ortodoxas, né, que se separaram da católica em 1054, com o chamado Cisma do Oriente, que nós já estudamos quando vimos a parte de Império Bizantino. Então, havia sim esse propósito, né, de ajudar o mundo bizantino para, num segundo momento, reaver, né, todas aquelas unidades de igrejas que viraram ortodoxas voltarem a ser católicas. Né? Nós vamos ver que esse projeto não vai avançar. Né? A prova é tanta que hoje, até hoje, você tem a igreja ortodoxa separada da igreja católica. Mas havia essa intencionalidade. Né? Ainda dentro do âmbito religioso, nós vamos ter também o projeto papal de se fortalecer frente ao Sacro Império Romano Germânico, né? Principalmente com um fato que ocorrera no passado, a chamada querela das investiduras, ou seja, teve um bom tempo durante os séculos, né, que quem nomeava os bispos, né, em regiões da Europa era a figura do Papa, né? Mas depois passa a ser o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então houve, na verdade, uma disputa de hegemonia entre o Papa e os imperadores, né, do Sacro Império Romano Germânico. Então, o sucesso das cruzadas, né, faria a figura do Papa, né, proeminente, né? Nessa queda de braço, nessa disputa de hegemonia, o sucesso das cruzadas poderia fazer vingar o poder do Papa sobre o dos imperadores bizantinos. Bom,
Quais os fatores de ordem socioeconômica, né? Bom, as cruzadas ao Oriente visava oportunizar o acesso a terras ao Oriente. Lembra que nós já estudamos que havia uma fração da nobreza, uma parte dos nobres da Europa feudal que não tinha terras, né? A nobreza secundogênita. Então, as cruzadas sinalizavam a essa nobreza a possibilidade, né, de, ao expulsar os turcos de possessões de terras lá ao Oriente, essas terras serem disponibilizadas para essa nobreza, né? Fato que vai acontecer principalmente no sucesso da Primeira Cruzada, onde monta-se os reinos cristãos ao Oriente, né? Mas não vai demorar muito, são reinos efêmeros. Logo, logo, os turcos vão retomar esses territórios, tá? Mas havia essa intencionalidade, oportunizar terras ao Oriente a nobres secundogênios. Outra coisa também era dar a oportunidade também a grupos de ricos mercadores italianos, principalmente de Gênova e Veneza, a dominar portos do Mediterrâneo Oriental. Eles que já faziam comércio com os árabes, né? As cruzadas serviriam, talvez, como um instrumento militar para eles dominarem os portos do Mediterrâneo Oriental, né? E aí estreitar comércio com os árabes, né? E trazer especiarias, inclusive barateando mais ainda, né? Essas especiarias do Oriente, ok? Porque por conta do domínio, né? Fiscal desses portos. Outra coisa também que a gente pode considerar que moveram as cruzadas, né? Foi a intencionalidade de ocupar massas desempregadas, miseráveis, dos centros urbanos europeus, né? Essas massas miseráveis que geravam sempre tensões, né? Conflitos urbanos. As cruzadas vai servir como quase como uma válvula de escape, né? Dessas tensões sociais. Bom, e no âmbito político militar, né? Nós vamos ter também que as cruzadas, aos poucos, vão fortalecendo as monarquias feudais, né? Nós já vimos também na estrutura política da Europa feudal na Alta Idade Média que os reis eram vazios de poder. Tinham até poder de direito, mas não exerciam poder de fato, né? Na Baixa Idade Média, o movimento cruzadista vai, de certa forma, contribuir para o fortalecimento de algumas monarquias, tá? À medida que o rei passa a aglutinar, né? Passa a centralizar a força militar para o combate contra o inimigo, né? Além do que, as cruzadas vão servir para pacificar internamente na Europa, né? As brigas entre os nobres. Havia muitas guerras intestinas no interior da Europa, entre nobres, condes, duques, marqueses, brigavam o tempo inteiro. De repente, agora você tem o inimigo externo a ser combatido, né? Essa nobreza ela vai aos poucos se pacificando internamente, mesmo porque ela se junta agora na primeira, segunda, terceira, até na oitava cruzada contra o inimigo externo, né? Que eram os turcos. E no plano ideológico também moviam os soldados cruzados, né? As promessas da salvação eterna, né? Morrer em combate em nome do Cristo, né? Pelo ideal da igreja, né? Era garantir sua salvação, né? Vários papas prometiam isso, a promessa da salvação ao guerreiro que morresse em combate, se assim morresse, né, em combate, tá? Outra coisa também, o catolicismo nessa época era um catolicismo muito fundado nas chamadas obras meritórias, né? Como assim? Ser católico, né? Muito mais do que tempos depois, mas assim já na Idade Média, o catolicismo era muito preso a práticas meritórias, né? O jejum, né? A peregrinação. E no caso aqui, a luta, né? Você fazer parte do corpo dos soldados de Cristo, quer dizer, era quase uma peregrinação, era uma ordenança, né? Além do que, nós vamos ter sempre recorrente na história do Ocidente cristão a necessidade de cumprir o ideal apostólico, né? Ou seja, sempre diante ao
o pagão ao não cristão, é obrigação da igreja, né? E no caso aqui dos cavaleiros, de dominar povos não cristãos e cristianizá-los. É o princípio, né, da ordenança do Cristo. Cristo, antes de ascender ao céu, a tradição bíblica fala que Cristo deu uma ordem: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, a boa nova, papá. Então, quer dizer, é o ideal apostólico que vai estar sempre recorrente na história do Ocidente, né? Você vai ver isso também nas grandes navegações, na colonização da América, né? A necessidade urgente de catequizar índio, né? Então, é o ideal apostólico também presente nessas cruzadas ao Oriente. Quer dizer, não é só dominar o turco, né? É também cristianizá-lo. Bom, e aí nós vamos ter, né, as várias cruzadas, né, da primeira até a oitava, não dá para falar de uma por uma, gasta-se muito tempo, mas destacam-se algumas. Por exemplo, a quarta cruzada, né? A quarta cruzada ela se desviou, né? Ela foi organizada principalmente com dinheiro de ricos de Gênova e Veneza, mas com o aval da igreja, e ela se desviou. Ao invés de ela ir para o Oriente, né, para a Terra Santa, ela, antes de chegar lá, ela parou em Constantinopla. Houve a tomada de Constantinopla pela Quarta Cruzada, saques, pilhagens, né, muita morte, né? Inclusive arranhando a relação entre o cristão ortodoxo, o mundo cristão ortodoxo e o mundo católico, né? Há tempos atrás, um dos nossos papas, se eu não me engano, o Papa João Paulo II, pediu perdão aos ocidentais pelas mortes, né, pelo ocorrido na Quarta Cruzada, lá na Baixa Idade Média. Bom, mas voltando. Então, a Quarta Cruzada ficou marcada pelo desvio de sua rota. Né? Antes de ir a Jerusalém, eles atacaram Constantinopla. A Cruzada das Crianças foi a maior demonstração de fanatismo da Idade Média. Né? Como os cruzados sempre eram derrotados, as cruzadas sempre voltavam fracassadas, salvo a primeira que teve algumas conquistas, mas todas as cruzadas voltaram derrotadas. Né? Então, chegou-se a pensar que a derrota das cruzadas se dava por conta dos homens de corações impuros, que Deus não interferia, Deus não colaborava, né? Não agia sobre as cruzadas, ajudando os cruzados, por conta dos corações impuros. Então, vamos organizar uma cruzada de corações puros. E aí foi organizada a Cruzada das Crianças, né? Meninos com menos de 10 anos de idade, um pouco a mais de 10 anos de idade. A ideia de que a criança é um coração puro, né? Se erram, não é consciência do pecado, né? E aí, resultado, foi uma catástrofe, né? Várias crianças foram mortas, as poucas que restaram foram escravizadas nos mercados de escravos no Egito. E a Quinta Cruzada, né? Que foi uma derrota clamorosa, humilhante dos cristãos, muitos se refugiaram no Egito. Como eu falei agora há pouco, né? Uma parte dos cristãos, os chamados cavaleiros da Ordem Teutônica, terminaram indo para a região da Hungria combater na Pensilvânia. Então, no cômputo geral, pessoal, no cômputo geral, as cruzadas, no plano militar, elas foram fracassadas, né? Agora, quais as consequências das cruzadas ao Oriente? Vamos lá. Então, como eu já adiantei, o fortalecimento do poder de alguns reis. Né? Nós vamos estudar a formação das monarquias, né, nacionais daqui uns dias, tá? Nós vamos ver a fundo esse aspecto. Né? Outra coisa, afasta-se, né, definitivamente a Igreja Ortodoxa da Igreja Católica. O que no começo das cruzadas havia uma intenção de fusão, né, de volta dos ortodoxos no seio do catolicismo, as cruzadas fez piorar esse distanciamento, principalmente a partir da Quarta Cruzada, quando Constantinopla, né, a sede do cristianismo ortodoxo, foi atacada. Né? Agora, o sucesso da reabertura comercial do Mediterrâneo. Né? Não que o Mediterrâneo estivesse
durante a Idade Média toda, totalmente fechado ao comércio com o Oriente. Não. Mas agora você tem um maior estreitamento de comércio, né? Mesmo porque portos do Mediterrâneo estavam agora sob o controle de grupos italianos, principalmente genoveses e venezianos, né? O enriquecimento de círculos mercantis da Itália, né, com o comércio, o fluxo, né? Trocas culturais, vai ter? Vai. Tá? As cruzadas contra os turcos, né? Vai fazer, em momentos de trégua, trocas de cultura. Né? Nós vamos ter, inclusive, a introdução de técnicas até agrícolas. Né? Muitos cristãos cruzados viam como os orientais utilizavam técnicas de colheita, de seleção de grãos e tal. Eles também vão aplicar isso aqui na Europa feudal. Tá? Então, é isso. Nós temos as consequências das cruzadas, fracassaram no plano militar, mas no plano comercial nós tivemos uma maior reabertura mercantil do Mediterrâneo. E aí, para finalizar a aula, duas questõezinhas. Né? Nós vamos ter, no século XI, XII e XIII, a Europa medieval organizou expedições militares contra o mundo islâmico, as cruzadas ao Oriente. Assinale a alternativa errada, a incorreta. Vamos lá. Letra A. Dentre as causas sociais, destaca-se o direito de primogenitura. Né? Nobres não primogênitos, é a chamada nobreza secundogênita, que eu falei para vocês, desejavam obter, né, feudos, terras ao Oriente. Né? Verdade, tá? Mas a gente está querendo a alternativa incorreta. Letra B. Instigada por Veneza, a Quarta Cruzada atacou, saqueou e apoderou-se de Constantinopla, né? Onde implantou um reino latino. É verdade, né? Então, mas a gente quer o item errado. Ao pregar a Primeira Cruzada, o Papa Urbano II pretendia não apenas socorrer o Império Bizantino contra os turcos, mas também reunificar as igrejas católica e a grega ortodoxa, separadas nesse mesmo século pelo cisma do Oriente. Corretíssimo, né? Corretíssimo. Mas a gente quer errado. Letra D. Politicamente, as cruzadas enfraqueceram o feudalismo, pois os senhores feudais equipavam e mantinham suas tropas, empobrecendo, sofreram numerosas baixas, ocorrendo aumento do poder real. É verdade, as cruzadas, as várias cruzadas com seus vários fracassos, a nobreza guerreira entra num decadentismo e as figuras dos reis começam a ganhar notoriedade. Nós vamos ver isso no capítulo sobre a formação das monarquias nacionais. E, por último, a alternativa é que tem que estar errada. Militarmente, as cruzadas foram um sucesso. Está errada. Tá? Militarmente, somente a primeira cruzada alcançou-se um relativo sucesso, mas as demais cruzadas fracassaram. E a última questão, considere as seguintes afirmativas sobre as cruzadas, movimento militar religioso que ocorreu a partir do século XI na Europa Ocidental. As cruzadas foram também utilizadas pelos reinos cristãos da Europa para expulsar os árabes da Península Ibérica. Nós tivemos cruzadas na Península Ibérica, tá? Correto, né? Nós tivemos cruzadas, são as guerras de reconquista. 2, serviram como um enfrentamento ao decréscimo populacional sofrido pela Europa no período, constituindo-se em uma forma de conquista de mão de obra servil e escrava. Não, as cruzadas não trouxeram escravos do Oriente, né? Terceiro, deveriam, com iniciativas do papado, servir para consolidar a unidade espiritual na Europa Ocidental, o que representaria um obstáculo para as contestações ao poder da Igreja, feitas por reis medievais e movimentos heréticos. É verdade. O sucesso das cruzadas fortalecia o papado, né? E forte o papado poderia combater os reis dissidentes ou os movimentos heréticos contra a Igreja. E o item 4, né? Determinaram a decadência das cidades independentes do norte da Itália. Ao contrário, as cruzadas gerou um enriquecimento das cidades do norte da Itália, principalmente Gênova e Veneza. Tá? Então, ficamos com o item B. Né? A 1 e a 3 estão corretas. Gente, muito obrigado e até o próximo tema. Valeu!